turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Amém. Os irmãos podem tomar assento e ficarem à vontade. Amém. Irmãos, nós somos sempre gratos a Deus por podermos falar a palavra do Senhor, né, irmãos? É uma obrigação nossa falar a palavra do Senhor em todo o tempo e em todo o lugar, né? Louvamos ao Senhor pela irmã, acho que é Josi que nos fez o convite, né, irmã Josi? É o nosso pastor Juscelino que nos confia de falar a palavra do Senhor aqui. E ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, não é verdade, meus irmãos? Eu estava ouvindo o irmão Sebastião contando aqui o seu testemunho. Estava até conversando com ele ali, dias antes de Deus ter feito esse mover na vida dele, que ele contou aos irmãos aí, mais ou menos, não sei, um mês e pouco antes, nós estávamos vindo da sede, eu, ele mais o irmão João, esposo da irmã Tatiele, e o Senhor me disse para mim assim, falou: fala para ele suportar a situação, porque eu vou abrir portas. E eu falei dentro do carro para ele, o Senhor falou assim que fica tranquilo, que Deus Ele vai abrir portas na sua vida, né, irmãos? E o Senhor Ele fez assim, né, irmãos? Nós sempre louvamos a Deus quando o Senhor Ele vai abençoando nossos irmãos, né, irmãos? E eu quero falar com os irmãos hoje um pouquinho justamente sobre nós sermos instrumentos para sermos usados nas mãos do Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Estarmos à disposição de Deus, né? Nos colocarmos na brecha, nos colocarmos, né, ao dispor do Senhor, né? Os irmãos estão lembrados quando o Senhor deu a visão ao Isaías no capítulo 6? Ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, também habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, né? Falou: eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor, né? E então o Senhor tirou uma brasa lá, né, com a tenaz, e tocou os lábios de Isaías, né, e purificou os lábios dele. Depois houve-se uma exclamação da parte do Senhor, e foi a seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós, né, irmãos? A quem enviarei? E quem há de ir por nós, né? O Senhor Ele está sempre procurando, irmãos, alguém que Ele possa usar em tuas mãos, né? Usar com graça, usar com poder, usar com autoridade. E tem tantas formas, queridos irmãos, distintas de Deus usar o homem, de Deus usar a mulher, de Deus usar a criança, né? Uma vez eu ouvi um testemunho em São Paulo, não sei se eu comentei aos irmãos já alguma vez aqui. Estavam se falando na ocasião sobre a forma de Deus usar. E a irmã falou assim: irmão, você sabe o jeito que Deus me usa? Deus, Ele me usa através do telefone. Ela explicou como Deus usava ela através do telefone. Ela falou: às vezes eu estou na minha casa assim, né, lá tranquila, e o telefone toca, né, por algum motivo alguém liga lá, e eu, por estar lá, eu atendo, e a pessoa procura alguém, né? Procura alguém do outro lado. Eu falo: não, aqui não tem ninguém com esse nome, mora ninguém com esse nome aqui. A pessoa, lógico, vendo que não identificou quem ela procurava, pede desculpa, fala: me perdoe, foi engano. Aí ela fala: não, eu entro nessa parte, eu entro. Fala: não, foi engano não. O Senhor permitiu que você ligasse aqui, para você saber que Ele te ama, que Ele tem plano na sua vida, que Ele pode. E aí ela falou, ela contando o testemunho dela e a forma que Deus usava ela.
E ela disse que ela ganhava muitas almas para Jesus desta maneira. Eu vi o testemunho na mesma ocasião de uma irmã. Deus usava ela, sabe como? Evangelizando os presidiários através de cartas. Escrevia correspondências e endereçava aos presídios masculinos e femininos e ganhava muitas pessoas para Jesus dessa maneira. E para o Senhor, irmãos, Ele nos utilizar em tuas mãos, primeira coisa que nós devemos fazer é buscarmos uma maior comunhão com o Senhor. Aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus, porque o nosso Deus é o Deus que se relaciona com os teus. É o Deus que fala, é o Deus que ouve, é o Deus que responde. E sempre o Senhor está procurando alguém para constituir. Sempre o Senhor está procurando alguém para levantar. Por exemplo, teve um desses dias aí, o Senhor chamou o Josué e falou: Josué, o meu servo Moisés, ele é morto e você precisa ser constituído hoje. Você precisa ser constituído hoje. O Elias, ele chega diante de um monte de profeta, de Baal, de Astarote, e lança um desafio para aqueles profetas ali e fala: primeira coisa, o céu se cerra a partir de hoje, por 3 anos e meio não há chuva, não há orvalho, não há nada, E ele profetiza que o céu se cerre e não haja chuva em Israel. Acho que ele até esqueceu que ele também estava em Israel, que até ele sofreu as consequências da tua profecia. Depois ele se encontrou com aqueles homens, lançou um desafio pior ainda, e acabou que matou os profetas de Baal, de Astarote e tal, e talvez era para ele olhar para ele diante daquilo que aconteceu e se achar o cara, haja visto que ele não fez, porque ele era um instrumento por ser usado por Deus, para ser usado por Deus. Mas esse homem que faz esse barulho todo contra os profetas de Baal, os profetas de Astarote, recebe uma ameaça de uma mulher manda uma mensagem para ele, diz assim: olha, diga para Elias que amanhã essas horas aqui, a cabeça dele vai estar igual a cabeça dos 700 profetas que ele matou. Se fosse olhar pela lógica, já visto que ali era a palavra de uma rainha. Mas se fosse olhar pela lógica do que ele já tinha feito, ele dobraria as mangas e diria: olha, vá lá e avisa para ela vir quente, porque eu já estou fervendo. Eu já estou fervendo já. Diga para ela vir quente. Não, mas o que ele faz? Queima o chão. Ele fala: não. Quando ele recebe a palavra da Jezabel, a impressão que dá é que ele entra num estado de depressão e ele decide fugir. E ele sai pelo deserto e vai e desanima e para, e o anjo acorda ele com a refeição para ele, come, e ele continua andando e vai e entra na caverna e fica na caverna, e vem vento, e vem terremoto, e vem a voz suave de Deus, e Deus vê que Elias precisava ser substituído, porque a situação que ele estava não teria como ele continuar o ministério profético, mas ele era um homem fiel a Deus, profeta de Deus, que guardava, aleluia, as ordenanças do Senhor, aleluia, e ele sentiu, aleluia, tão coagido pela palavra da Jezabel, que quando o Senhor questiona ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor me mate, porque eu fiquei sozinho e estão ainda caçando minha vida para tirar minha vida, eu estou sozinho nesse embaraço de coisa aqui, a mulher quer me matar, e eu já matei um monte também, e o negócio é feio. Você fala: não, você não está sozinho. Ainda tem 7.000 aí que não se curvaram. Mas ele estava
psicologicamente afetado pelas coisas que ele estava vivendo talvez. E quando ele entra na caverna, o Senhor fala: olha, Elias, você volta pelo caminho, e entre as coisas que Deus manda ele fazer no regresso, o Senhor manda ele ir atrás de Eliseu, e aleluia, ungir Eliseu, aleluia, em seu lugar. E ele vai, Eliseu está, aleluia, puxando os seus carros de boi, ele lança a capa sobre Eliseu. Eliseu disse: olha, deixa só eu ir beijar os meus pais e eu já volto para dar lugar a Deus. Nessa noite o Senhor está querendo, aleluia, que você vai resolver as suas pendências e volte para a presença dEle disponível, porque Ele está precisando de te usar com graça. Nessa noite o Senhor, Ele está querendo que você dê uma aumentada, uma dobrada no teu relacionamento com Deus, na tua intimidade com Ele, aleluia, e desprenda daquilo que ainda está te prendendo, aleluia, porque, aleluia, Ele tem pressa de exercer um chamado forte na sua vida. E o Eliseu, meus irmãos, quando ele vai e beija os pais, ele volta, olha para as suas juntas de bois, e ele está decidido em exercer o chamado para o qual ele estava sendo, aleluia, convocado. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos, aleluia, vai fazer 5 anos que eu estou aqui no Goiás, eu nunca arredei meu pé de São Paulo, a não ser para passear, em nenhum momento. Vivi 46 anos lá. Um dia eu vim passear aqui no Goiás, na casa de uma sobrinha minha, que mora aqui para trás, por perto da minha casa aqui, fui ali perto do shopping, tomar um açaí, mas minha esposa, e disse: nega, bora mudar para esse trem aqui? Ela falou: bora. Eu voltei para São Paulo e nós oramos 1 mês e pedimos confirmação para Deus, e Deus confirmou. E lá em São Paulo, em avenida principal, e eu disse: eu vou me desfazer de tudo isso aqui, porque, aleluia, eu estou indo para não voltar. E eu vendi casa em condomínio, eu vendi casa de aluguel, galpões que eu tinha, eu dei jeito, desfiz de todos os bens que eu fiz, que eu tinha, coloquei o carro que eu tinha dentro de um caminhão que eu também tinha, as coisas que eu achava conveniente trazer, e vim para o Goiás. Algumas vezes eu falei: meu Deus do céu, e se eu querer voltar agora? Não tinha mais como, não tem mais como. E assim é o que o Senhor está querendo com você, querido irmão. Assim é o que o Senhor está querendo com a igreja do Senhor, porque Ele está à procura de alguém que esteja disposto a se desprender. Eliseu disse: Elias, deixa eu dar um beijo em minha mãe, deixa eu dar um beijo em meus pais. E ele foi, deu cheiro no pai, deu cheiro na mãe, voltou, olhou para os benefícios, seus bois, em que ele estava, aleluia, arrastando, e ele disse: eu não vou haver, aleluia, para mim possibilidade de não exercer aquilo para o qual o Senhor tem me chamado para exercer. Ele mata as vacas, cozinha elas com as lenhas do carro, distribui churrasco para o povo e diz: agora eu estou livre para viver o que Deus tem para a minha vida. Agora eu estou livre para aprender como ser profeta, para aprender como ser cheio, para aprender como dar lugar, para aprender como ser usado por Deus. O Senhor está querendo te usar, mas muitas das vezes Ele olha para você e vê você preso em coisas, aleluia, que perecem. Às vezes o Senhor quer me usar e olha para mim e me vê eu preso nos meus eus, nas minhas vontades, nas minhas coisas, e isso impossibilita de nós vivermos um relacionamento de intimidade, de comunhão mais elevada com o Senhor. Quando o Eliseu, ele vai andar atrás do Elias, ele vai observando assim as atitudes do teu Senhor, do Elias.
É como nós olha assim o nosso pastor Juscelino, né? Tem alguém aqui que gostaria de ser igual ao nosso pastor Juscelino? Levanta a mão discretamente para ele não ver. Aleluia. Tem uns aí, pastor, ó, glória a Deus. Tem mais um aqui, glória a Deus. E Elias, ele ficava, como que eu posso dizer assim, maravilhado de ver as coisas que Deus, ele fazia. Por Eliseu, ele ficava maravilhado de ver as coisas que Deus, ele fazia e executava pela mão de Elias. Dá-nos entender que ele era, não sei se é correto falar isso, mas me parece que ele era fã de carteirinha de Elias. Ele ficava vendo as maneiras, a autoridade, o poder, aleluia, o cumprimento de Deus nas palavras de Elias. E aleluia, chega uma hora que Elias, ele percebe que o Senhor vai tomá-lo para si. E ele, aleluia, vê a dedicação, vê o empenho, vê a desenvoltura de Eliseu, de querer ser alguém no mundo espiritual. Deus, meus irmãos, ele acompanha as nossas desenvolturas. A Bíblia fala assim que o Senhor é aquele que sonda os rins e os corações. Eu olho para os irmãos ou vice-versa e vejo aquilo que está latente, que está aparente, que está visível. Mas quando o Senhor, ele olha para mim, quando o Senhor, ele olha para você, o olho de Deus é um raio-x que mede. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e assim é o olho de Deus. Aleluia. Assim é o olho de Deus, aleluia, medindo o teu nível de intimidade com Ele e o teu nível de intimidade entre você e você mesmo, entre você e o teu mundo, entre você e, aleluia, as suas aflições, entre você e as suas depressões. Estreita o teu relacionamento com o Senhor, porque o Senhor, ele precisa te usar. E Eliseu, ele vai com tanta sede, com tanta vontade de ser profeta, com tanta vontade de ser usado, tanta vontade, aleluia, de falar em nome do Senhor. E Elias está analisando aquilo, e uma hora Elias percebe, aleluia, que ele vai ter que sair, aleluia, do ministério profético, porque o Senhor vai o arrebatar. Mas ele tinha que ofertar alguma coisa a Eliseu. Ele tinha que ofertar alguma coisa a Eliseu. Está lembrado de quando o Senhor apareceu ao Salomão? O Senhor apareceu ao Salomão e falou: o que você quer, Salomão? Salomão, ele deu uma analisada, viu o povo e falou: Senhor, eu quero sabedoria. E quando Elias, ele percebe que ele vai ser tomado, ele olha para Eliseu querendo derramar sobre a vida dele uma benção. Mas Eliseu estava com tanta sede de ser impulsionado pelo Espírito Santo. Eliseu estava com tanta sede de exercer o ministério profético. Ele tinha vontade de olhar e dizer: olha, assim diz o Senhor. E quando Elias lança, aleluia, a proposta para ele, quem sabe Elias pensou que ele ia falar: olha, eu matei as minhas juntas de boi, já que o negócio profético vai se encerrar, porque você vai ser arrebatado. Clama ao Senhor para Ele me dar uns bois melhor do que eu tinha, carros novos, propriedade, para me seguir a minha vidinha. A palavra do Senhor nos diz assim: onde está o teu tesouro, é lá que está o teu coração. Se o teu coração não está no teu chamado, você vai viver e acabar os seus dias preso
nas coisas deste mundo. E sabe o que acontece com as coisas deste mundo? Esse mundo passa e as suas concupiscências e as suas coisas, tudo passa, tudo se acaba. Mas a sede de Eliseu era mais profunda do que Elias podia imaginar. E ele olha para Elias e lança uma proposta que estremece a estrutura de Elias e diz: olha, meu Senhor, eu quero que haja porção dobrada desse espírito aí que há na tua vida. Eu quero isso que você tem, mas eu quero em dose dupla. Aleluia. Martim Aparecido de Oliveira, eu quero poder para, aleluia, ser usado com autoridade. Aleluia. É isso que eu quero, eu não sei você, mas é isso que eu quero. Aleluia. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Eu já construí mais ou menos umas 10 a 15 casas minhas mesmo, umas 10 talvez. E eu construía, passava tempo, tinha que reformar, porque ela se degradava. Comprei carros novos, e depois ele se desgastou, tive que vender, porque essas coisas passam. Mas aquilo que nós recebemos de Deus, aleluia, é para acrescentar na vida de outrem, é para acrescentar no reino. Aleluia. E o Elias, ele dá uma estremecida assim, ele fala: meu Deus, eu não esperava isso. Eu não esperava, seja o elemento surpresa de Deus hoje. Surpreende a Deus hoje, dizendo: Senhor, eu estou aqui em Aparecida de Goiânia, estado do Goiás, Brasil. Me usa neste lugar com graça, me usa neste lugar com poder, me usa neste lugar com autoridade, me usa neste lugar com unção. Não passe despercebido pelo lugar que Deus te colocou, não. Deixa o Espírito Santo encher você, usar você, impulsionar você. Ele falou: nossa, mas você me pediu muito duro. Ele poderia dizer: isso nem está em mim. Isso nem está em mim. Ele falou: isso é muito duro que você me pediu. Mas só que é o seguinte: se você vê o momento que eu for tomado de diante de você, isso se fará. Sabe o que ele estava dizendo para Eliseu? Para receber o que eu tenho, tem que andar em vigilância. Para receber o que eu tenho, tem que estar percebido e manter comunhão. Para receber o que eu tenho, não é fácil de te receber, não. Mas é possível. É possível. É possível você ser cheio do Espírito Santo. É possível você impactar a tua região, a tua nação, o teu bairro, a tua igreja. É possível. E quando o Elias, ele falou isso para Eliseu, no bom sentido da palavra do que eu vou falar aqui, ele praticamente arrumou uma sarna para se coçar. Porque Eliseu não arredava dele um instante. Eliseu não desgrudava dele um instante. Está lembrado do Jacó no Val de Jaboque? Brigando, lutando com o anjo, lutando com o anjo. O dia já ia amanhecer, clarear. E o anjo dizia: me solta, eu preciso subir. Me solta. Jacó dizia: não, eu não fui abençoado ainda. É assim que o Senhor quer, aleluia, que você o busque para
ser cheio com perseverança, sem desistência, com insistência. Se só insistir não resolver, persista, vai mais um pouco, aleluia. Se a água estiver batendo pela canela e não der certo, vá no joelho, na cintura, nos ombros. Se precisar nadar, nade, mergulhe no oceano de Deus, mas peça, Senhor, ajuda a impactar a minha geração. E quando Elias ele é arrebatado, Eliseu ele vem e Elias deixa a capa para Eliseu. Irmãos, o Elias, ele operou 9 grandes sinais, mas Eliseu pediu que uma porção dobrada. Eliseu ele operou 16 grandes sinais, porque foi o dobro que ele pediu. E entre as operações que Deus vai usando Eliseu, louvado seja Deus, abre o Jordão com a capa de Elias. Eliseu amaldiçoou os moços que chamam ele de calvo, e as ursas devoram 42 deles. Eliseu, louvado seja Deus, faz flutuar um ferro de machado, ferramenta emprestada. Eliseu, aleluia, profetiza um filho na vida da sunamita. Depois o menino morre, ele ressuscita ele. Aquela mulher via o Eliseu passando e comentava com o seu marido: olha, esse homem que ele passa por nós, ele é diferenciado, ele tem um negócio atrativo, ele tem a presença de Deus na vida dele, ele tem a unção do Espírito Santo. E o rei da Síria, o Ben-Hadad, ele resolve armar ciladas contra, aleluia, o rei de Samaria de Israel. E ele tramava na sua câmara de dormir. E Eliseu dizia: olha, diga para o rei não passar em tal e em tal lugar, porque lá tem emboscada. O rei da Síria fica irado, chama os seus e diz: ei, quem é aqui pelo rei de Israel? Alguém diz: ninguém. Sabe o que acontece? É que lá em Israel tem alguém que é cheio do Espírito Santo. Lá em Israel tem alguém que tem porção dobrada. Lá em Israel tem alguém que matou as vacas, queimou os carros. Lá em Israel tem alguém que abandonou os seus negócios para viver em prol dos negócios do reino. E isso fez com que ele tivesse graça, autoridade, unção, poder, profecia, visão e tudo que o Senhor trama na tua cama de dormir. O Espírito de Deus vai lá e conta para ele. Dá para você sentir desejo, aleluia, de ser cheio do Espírito Santo. Dá para nesta noite você começar a pensar em matar os bois e queimar os carros e dizer: eu vou viver o chamado, eu vou ser cheio, eu vou buscar graça, eu vou buscar unção. Esse Eliseu aqui, irmãos, ele recebeu tanta graça de Deus, tanto poder profético, que ele adoeceu e morreu como qualquer vivente. Mas vinham as tropas com um soldado que foi ferido e morreu. E a cova de Eliseu estava lá, as ossadas de Eliseu estavam lá. Pegaram o morto, jogaram na cova de Eliseu. Quando aquele morto tocou na ossada de Eliseu, ele ressuscitou. Ei, impacte a tua geração, a tua igreja, o teu grupo, impacte a tua empresa, a tua escola. Impacte, busque a presença do Senhor, você que tem, preserve isso,
enche o teu vaso de azeite. O Senhor disse para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé. Enche o teu vaso de azeite, aleluia, de unção do Espírito Santo, porque o Senhor a qualquer momento desse, Ele pode te convocar e dizer: meu filho, é hora de você ir, minha filha, é hora de você ir, mas precisa estar com o vaso cheio e definitivamente matar os bois e queimar o carro para viver o chamado de Deus. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.